Capitão Lenine. Ah, não, não sou capitão, não, amigo. Eu Não vou tenho pedir nada licença disso. Eu para desativar os comentários. Diga. estava um pouco frustrado, porque eu estava tentando entrar aqui e aqui na minha solidão, dizer, André, eu estou aqui, estou presente. A conexão não Chegaste. está me ajudando. E eu fui ficando um pouco sôfrego, um pouco adrenalérgico. Meu amigo, deixa eu começar com uma coincidência incrível que você está lançando nas suas plataformas digitais. Ah, Aquele trabalho maravilhoso de 16 anos atrás, naquele show inesquecível. E você, perfeccionista, como me parece que você é, eu acho que você isso, ficou muito feliz com o resultado dessa gravação, porque eu adoro ouvir esse né? disco. É inacreditável que sejam 3 pessoas no palco fazendo o que vocês fizeram. E é maravilhoso que você esteja permitindo que as pessoas agora acessem esse trabalho num som mais elaborado. Me conta o que mais te marcou nesse projeto em Paris. Foi o teu primeiro álbum ao vivo e te deu assim um input fantástico também fora do Brasil. Bom, primeiro deixa eu lhe dar um abraço de longe, amigo. Querido. Dar um olá para todo mundo que está chegando aí e está ligado na gente. Sim, é um momento muito especial, que eu tenho muitas memórias, até porque foi uma produção que fizemos eu e Ana, minha parceira, em tantos carnavais, né? E que foi difícil, porque a gente, no final das contas, foi um convite do próprio Cité de la Musique para a gente fazer um espetáculo, mas a única coisa que eles pediam é que o espetáculo fosse inédito. E aí eu pensei que isso foi um estímulo maravilhoso. E quando já estava esmiuçando o que eu poderia fazer, eu e ela conversando, assim, a gente disse, cara, a gente vai deixar isso passar e não vai gravar isso, não vai capturar isso, não vai documentar isso, até porque, me permita dizer um pouco do que naquele momento eu pensava. O DVD tinha surgido como a reboque do CD. O DVD surgiu para a indústria naquele momento para aquecer um repertório lançado um ano antes num CD. Isso era mais ou menos o que significava esse tipo de formato de coisa. E eu achava que quando você junta áudio e imagem, isso é um produto infinitamente mais sedutor, infinitamente mais. Ele não tem nada, ele não tem cara de ser um subproduto, sabe? E tava, Uhum. eu achava naquele momento que estava sendo usado de uma maneira errônea. Eu achava que não. E eu quis, de alguma maneira, subverter essa ordem. Portanto, uma das primeiras coisas que eu imaginei foi que a gente ia gravar, que aquilo nunca ia sair em turnê da maneira como faríamos. Isso, de certa maneira, agregaria um valor muito especial ao projeto todo, porque foi pensado num espetáculo, portanto, o DVD veio primeiro. Eu até lancei um CD na época, mas o CD eram só 12 canções inéditas que estavam incluídas no DVD. Então, teve todo um repensar naqueles formatos, naquele momento. Eu estava. Estava não. Eu sempre sou um cara muito curioso no que diz respeito à latinofonia, digamos assim. Isso me aproximou desde sempre, desde os primeiros trabalhos que fiz. E eu descobri que o que eu falava tinha uma importância fundamental no que eu fazia. Portanto, ser compreendido era algo que eu sempre almejei muito. Tanto é que meus discos, quando passaram a sair fora do Brasil, todos eles eram. Você tinha trilíngue, você tinha a possibilidade de saber o que eu estava cantando em inglês, em francês, em espanhol. Isso tudo foi muito importante. Então, o ICT carregava tudo isso, porque eu reafirmava essa conduta latina, tanto é que chamei, era um trio pan-americano, digamos assim, Ramiro Bussoto, duplamente baiano, porque era de Bahia Blanca, na Argentina, mas vivia na Bahia há alguns anos. E a Iussa, a queridíssima Iussa, cubana, que eu havia conhecido alguns anos antes, por ocasião do Festival de Cinema, lá na ilha.
Então, o ICT é carregado de muitos sentimentos, de muitas emoções. Fazer agora esse lançamento, depois de mixado e remixado e remasterizado pelo Bruno Jorge, foi realmente especial, cara. Tudo É isso de... especial demais. E tem uma música, se me permite, desde aquela época que eu me flagro cantarolando e que agora se tornou, infelizmente, super atual, quando você canta e é um canto triste, assim, quer dizer, toca o coração da gente. Tá relampeando, cadê neném? Tá vendendo drops no sinal para alguém. Você não faz ideia. Aliás, faz ideia, porque você é muito politizado. Pernambuco é o território mais politizado do Brasil. E a gente vê a quantidade de pessoas em situação de rua, cara. Assim, num Brasil despedaçado. O mundo se ressentiu da crise econômica, mas aqui tá duro, tá dureza. Você, na sua quarentena como artista, com essas anteninhas ligadas, pescando tudo que tá aí nessa vibe de um tempo tão interessante do ponto de vista histórico, mas com tanta dor e sofrimento. O que você está captando por aí? O que está dando vontade de cantar ou compor? Como é que você está processando esse momento? Olha, num primeiro momento, para ser bem honesto, o estímulo que é a mola propulsora de qualquer criação é que é difícil de encontrar. Em tempos como esse, tão sombrios, tão soturnos, tão cinza. Eu fiquei, de alguma maneira... Bom, nós todos, né? Eu acho que quem trabalha com arte de uma maneira, em todas as expressões, tem essa coisa de uma sensibilidade, né, exposta, escancarada, desnuda. E você é muito refratário, você reflete tudo que está em volta de você. Eu ando muito isolado, eu ando muito quarentenado. E isso significa muitas coisas. E dentro desses vários significados que isso pode ter, um bacana foi de reapropriar-me das coisas. Tem um cachorro do vizinho também que está isolado aqui. Mas o fato é que, para mim, foi um reapropriar-me de muitas coisas que vão ficando. A gente vai carregando as coisas, André, e para ter perto da gente, mas muitas daquelas coisas você nem recorre mais, porque você está ali com você. Então a quarentena, mais do que ter dado estímulo para eu criar algumas coisas, embora eu tenha feito, sim, algumas canções, eu tenho readquirido, porque conhecimento você tem que polir. Não é não. Eu acho que você tem que sempre mastigar e ruminar Sim, as sim, vaquinhas, né? sim. E, de alguma maneira, você ter essa coisa de regurgitar e voltar a comer. E isso se deu muito na minha biblioteca, muito no que eu ouço, né? Muito de me recorrer a filme e, principalmente, reapropriar-me de canções. Só nesse projeto do ICT, e porque eu tive que me deparar com ele, eu redescobri canções que eu não cantava há muito tempo. Muito tempo, André. Então é um reapropriar-me. Olha, por exemplo, posso dar um exemplo aqui? Essa é uma Por canção favor, que eu... teu público está esperando assim com paciência. Essa é uma música que eu não tocava há muito tempo. E por ter me deparado com um projeto em CT, eu readquiri. Provisório, perecível, falível, transitório, transitivo, efêmero, fugaz e passageiro. Eis aqui eis aqui um vinho. Impuro, imperfeito, incompleto,
certo, incompleto, inconstante. Não há acabado, não definitivo. Eis aqui um vivo, eis-me aqui. E apesar do tráfego equívoco, do tóxico, do trânsito nocivo, do jeito indeciso, dos três e dos cernes do ser vivo, da mente o mal doente, o coletivo, do sangue o mal do soro positivo. E apesar dessas e outras, o vivo afirma firme, afirmativo. O que mais vale a pena é estar vivo, é estar vivo, é estar vivo. Ô, André, eu tenho readquirido canções, cara, sabe? Me reapropriado delas. Muitas dessas canções, elas fizeram parte de um show. Mas aí, daí a um tempo, você faz outro projeto. E esse outro projeto compreendem as músicas desse novo projeto. É lógico que você escolhe algumas que você vai acompanhando com elas, e músicas que se expõem à revelia do Criador e que tocam as pessoas em outro canto. E aí elas ficam, independente do meu querer, né? Mas algumas ficam ali, num certo arquivo oculto, e que eu acesso agora na pandemia, e esse isolamento me permitiu acessar, tem me permitido acessar. Graças a Deus. E a gente também ganha com isso. Agora, veja, você deve ter acompanhado como é que as pessoas ficaram assustadas essa semana com aquela nuvem de gafanhoto que veio da Argentina, passou pelo Uruguai, etc. Depois outra parte do noticiário mostrando a nuvem tsunami, como é que é? Não, nuvem Godzilla da areia do Saara atravessando o Atlântico, chegando nos Estados Unidos, quando são fenômenos esses que são cíclicos e são um tanto previsíveis. A gente sabe que não é para achar que isso é o fim do mundo. E as pessoas não estão atentando para outros problemas que não são tão espetaculares quanto uma nuvem de gafanhoto, mas que lenta e progressivamente vão determinando estados aflitivos de grandes contingentes populacionais. Você acompanha muito, entre outros assuntos relacionados ao meio ambiente, a crise da água. Sim. O Recife, eu me lembro, já deve ter quase 30 anos, navios que aportavam no porto do Recife tinha água de lastro que era usada às vezes para suprir a demanda que era e continua sendo elevada. Qual é a tua visão, Lenine? Assim, a gente fica muito preocupado com vírus e tem que estar, o momento é esse, de preocupação, mas a gente talvez não esteja prestando a devida atenção a outras crises, todas elas associadas ao meio ambiente. Qual é a tua percepção? Porque não falta informação. A informação chega, mas mudar é difícil, né, cara? E mais, eu acho que de você associar, linkar as coisas, que são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E eu acho que tem uma coisa que linka todas elas, que é a gente, como raça, chegou a superpovoar o planeta. Tudo é consequência disso. Basicamente, tudo é consequência disso. Aonde nós interferimos, aonde nós desmatamos, aonde nós aterramos, aonde nós interferimos. Isso é óbvio. Quer dizer, todas as circunstâncias e todas as respostas, de alguma maneira, que o mundo natural nos dá, são pequenas respostas, mas a gente não pode perder de vista o todo da coisa. E o todo é já super
povoamos o planeta como espécie. Isso não tem volta, André. Não é uma questão de ser esperançoso ou não. Isso é uma constatação. Cabe a gente realmente assumir a responsabilidade sobre isso, né? E aí, se a gente assume a responsabilidade sobre isso, talvez isso realmente cause uma conscientização que seja global, que seja pan, nesse sentido de planetário, assim, e que nos leve a pensar todas as nossas pequenas atitudes relacionadas com esse fato de chegamos a um ponto sem volta e que o planeta está dando todas as dicas do que está acontecendo. Vamos ver quem não é cego. E que esse é um sinal de miopia. Eu diria isso há algum tempo atrás. Hoje, como eu estou mergulhado no obscurantismo medieval, eu desconheço essa realidade. Eu ando muito distópico com a situação. É incrédulo. Você está tomado de o que está acontecendo agora em todas as regiões indígenas no país, por causa de um exemplo que partiu de um governo, rapaz, é inacreditável. Uma crueldade. Crueldade. É muito cruel e assim, e difícil. Eu tenho a música, como você sabe, André, ela me deu esse passaporte assim tão bacana, tão generoso, que há muitos anos eu vou circulando pelo mundo. E eu tenho lugar para cair em quase todo lugar desse planeta. O fato é que eu fui deixando rastros de amigos, né, de afetos e por isso. E durante muito tempo, assim, até hoje, desde a subida desse governo, fica difícil para mim quando diz assim, e aí, como está? E eu realmente me pergunto como eu estou e eu não tenho a mínima ideia de como eu estou. O grau de incredulidade é tamanha assim, que isso não é possível, tamanha retroação. Não é possível andar tanto para trás, assim, sabe? E, no entanto, a gente está vivendo isso. Então, assim, para mim tem sido muito difícil, viu? Te digo, tu perguntou uma coisa, eu arrodeei e terminei falando sobre a incapacidade minha de hoje em dia, de muitas vezes, de lidar com isso. Assim. Mas você apareceu lindamente, cantando, inclusive, num lugar muito bacana que você escolheu a dedo para ilustrar o parabéns para você, para o Gilberto Gil, cantando Andar com Fé. Andar com Fé eu vou. E na live do Gil, foi lindo o resgate da parte magnífica da música nordestina, o xote, o baião, o forró e a exaltação da memória do Gonzagão com Asa Branca, entre outras canções. E como Gonzagão eternizou A Terra Ardendo, você também canta. E é engraçado, é outra geração, outro tempo, outro Brasil, mas a questão da água continua premente. Você tem uma música linda que fala que dê água. Mas me deixa falar, você falou, foi lindamente aquela participação naquele... Foi um grande presente e a confirmação do mestre que é Gilberto Gil, a maestria com que ele conduz a vida dele, a maestria do trabalho autoral que ele tem, isso tudo a gente tem que reverberar sempre. Agora, o bacana é o fato da canção ser andar com fé eu vou, né? É não uma falhar. E mais do que isso, ontem, quando ele fez a festa, ele fez fé na festa. É na festa. Também disse lindamente. No meio disso tudo, hoje à tarde, teve um de Alceu Valença também maravilhoso, também celebrando essa que é a maior festa popular brasileira. Não é nordestina só, é brasileira, que é a festa de São João. E veja bem, Alceu já está no meio de outra geração, entre eu e todos eles e todos nós reconhecendo essas duas colunas que são a sustentação do que a gente chama música nordestina. Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. Eu não estou enrolando, não. Eu vou tocar. Você pediu para tocar.
Pelo menos um trecho de Quê de Água. Quê de Água também é gigantesca, né? Daquelas canções com meu querido parceiro Carlos Renó, que são canções de 10 minutos, né? Nem tem muito a dizer. A seca avança em Minas, Rio, São Paulo. O Nordeste aqui agora, o tráfego parado, onde eu me enjaulo. Vejo o tempo que evapora, meu automóvel novo mal se move. Enquanto no duro barro, no chão rachado da represa, onde não chove, surgem carcaças de carro. Os rios voadores da Ileia mal desaguam por aqui e seca pouco a pouco em cada veia o aquífero Guarani. E assim do São Francisco a São Francisco, um quadro a terra, por água, por um córrego, um chuvisco. Nações entraram em guerra. Que de água, que de água, que de água, que de água. Agora o clima muda tão depressa que cada ação é tardia e dá paralisia na cabeça, que é mais do que se previa, algo que parecia tão distante. Perigo agora tá perto, flora que verdejava radiante, desata a virar deserto, o lucro a curto prazo, o corte raso, o agrotóxico negócio, a grana a qualquer preço, petrogaso, carro, combustível fóssil, o esgoto de carbono a céu aberto, na atmosfera no alto, e o rio enterrado e encoberto por cimento e por asfalto. Que de água, que de água, que de água, que de água. Quando em razão de toda ação humana e de tanta desazão, a selva não for salva e se tornar savana, e o mangue e o lixão, quando minguar o Pantanal e entrar em transe, a Mata Atlântica tão rara e o mar tomar toda a cidade litorânea, e o sertão virar Saara e todo o grande rio virar areia, sem verão virar outono e a água for commodity alheia, com seu ônus e seu dono, e a tragédia da seca, da escassez cair sobre todos nós, mas sobretudo sobre os povos outra vez, sem terra, teto nem voz. Que de água, que de água, que de água. Agora é encararmos o destino e salvarmos o que resta, é aprendermos com o nordestino, que pra seca se adestra, e termos como guias os indígenas, e determos o desmate, e não agirmos que nem alienígenas no nosso próprio habitat, que bem maior que o homem é a terra,
terra e o seu arredor, que encerra a vida aqui na terra, não se encerra. A vida é coisa maior, que não existe onde não existe água, mas que há onde há arte, que nos alaga e nos alegra quando a mágoa a alma nos parte, para criarmos alegria, para viver o que houver para vivermos, sem esperanças, mas sem desespero, no futuro que tivermos. Que de água, que de água. Oh! Os elementais da natureza saúdam os artistas que denunciam a loucura da humanidade. Sem água não dá, não tem plano B. Não, não tem. Não. Agora, assim, Lenine, explorando esse lado, essa tua visão do Nordeste, porque, assim, a gente viu nos últimos anos atenuar os impactos, eu não sei se você concorda com essa opinião, do êxodo, principalmente da parte mais seca do Nordeste, nos grotões do sertão, por conta das cisternas e da capacidade de você remediar os períodos mais sombrios da seca com um reservatório de água doméstico. E a gente vê esperança em várias frentes assim do Nordeste. A gente olha para o futuro, século XXI, você que sabe e acompanha a questão do aquecimento global. Energia solar e eólica é o Nordeste que está dando as cartas e está apontando o caminho. E a gente, por vezes, vê que essa assimetria regional ela já não se sustenta de acordo com algumas variáveis. Qual é a contribuição do Nordeste para o Brasil do século XXI, no seu lado mais luminoso, mais inspirado, mais amoroso? Qual é a contribuição dessa região que você representa, em certa medida, tão bem, para o Brasil ser um país melhor e mais justo? Ah, rapaz, são várias as soluções que eu tive o prazer de conhecer. Eu fiz certa vez um projeto, era o ESA, Encontros Socioambientais, e pude percorrer o Brasil. A gente foi a 12 regiões, em cada uma dessas regiões eu fui ver o trabalho, justamente iniciativas de cada região, para resolver coisas específicas, sociais e ambientais. Dentro do Nordeste do Brasil, eu vi algumas soluções, cara, que até agora porque também tem a coisa de uma prática, é muito prático, muito objetivo e muito. Eu vi a resolução da fossa orgânica, que é só caco de telha, 3 bananeiras e não produz chorume. De uma sacada assim. Eu vi coisas muito especiais no Nordeste do Brasil. Eu vi a horta, que na verdade é uma mandala. Ela é construída, toda a horta, em função de como as folhas, as mais tenras, ficam no centro. Realmente, no centro da mandala tem o galinheiro. Porque os bichinhos que vêm comendo essa verdura terminam caindo na boca novamente do galinheiro. Então, assim, tem algumas descobertas e percepção da realidade e uma resolução muito simples e muito objetiva que realmente o povo nordestino tem me dado muitas soluções, cara. Eu vi coisas muito especiais, cara. Eu vi as catadoras de coco de Babaçu, no interior do Maranhão, cara, que inventaram, elas conseguiram fazer municipalmente, criarem leis para poder cada latifundiário abrir sua propriedade para elas catarem o babaçu. Elas não vão colher, cai. Legal. E o fato são mulheres porque os maridos foram mortos pelos latifundiários. Então, assim, o que são mulheres que trabalham com um machado sem cabo, que ela bota entre as pernas para quebrar o coquinho, sempre regada a música,
E esse coquinho entre as pernas, elas chamam de marido. Que eu achei lindo, assim. Cada uma tem o seu fio de machado, que ela bota com a base entre as pernas. E quem bota o ritmo da chamada é o movimento de pegar o coquinho, botar no fio do machado, bater com um pedaço de pau em cima dele, abrir em dois, tirar o coquinho. Então, isso tem que ser no ritmo da música. Eu vi isso acontecer. Eu vi uma tribo no Cruzeiro do Sul, no Acre, que era conhecido só pelos Silvas, que tinham descoberto há pouco tempo que faziam parte de uma nação Guarani, que tinha sido praticamente extinta por um outro coronel Silva. Quando quis expandir o território dele, sabia que ia bater numa aldeia. Ele matou todo mundo. Nossa! Só pegou as crianças abaixo dos 10 anos de idade, botou tudo no nome de Silva e criou como pequenos escravos. Nossa! Isso aconteceu aqui, no século XX já. Nossa! Você entende? E isso quer dizer, eu saí do Nordeste, me desculpe, mas é porque eu me empolguei me lembrando. Não, tá ótimo. Vamos nessa. Das grandes histórias que esse país tem, cara. Das grandes histórias. E eu cheguei nesse momento nessa tribo, foi engraçado, porque, lógico, eu represento o quê? O ocidental, cara. Pensa, né? E naquele momento, eu tive uma curiosidade, porque tenho a impressão que a gente tem a gente tem um débito histórico gigantesco com todas as nações que a gente vem trucidando há mais de 500 anos e tudo certo. Isso é uma grande verdade. Mas eu digo que já se perdeu de conhecimento empírico dessas nações. Quer dizer, eles conhecem tudo sobre as... esse interesse antropológico, pelo fato de estar lá há algum tempo, me ocorreu de pegar com o xamã lá da tribo dos Silva, que tinha readquirido novamente qual era a língua que eles tinham, estavam reaprendendo. A história, veja que linda. E era o mais velho xamã, a gente cheirou o rapé, né, a ayahuasca, e me ocorreu de perguntar, digo, rapaz, a gente tem um débito muito grande, porque todo o conhecimento que vocês têm das doenças e tudo. E ele me olhou e disse assim, não interessa saber a doença. E aquilo, eu fiquei num impasse, porque assim, não, é porque... Aí ele me explicou uma coisa que eu achei muito linda da relação dele com a natureza, que era o seguinte, se por um acaso chega um índio doente, ele cheira o rapé com esse índio doente. E ele me disse o seguinte, e aí ele vê a cor da doença no índio. Uau! Depois disso, ele em transe ainda, sai na floresta para buscar essa cor na floresta. Quando ele consegue isolar essa cor na floresta, ele procura ver onde essa cor é mais intensa. Se na folha, se na raiz, se na casca da árvore. Ele faz uma infusão e dá. E ele disse, eu não quero saber qual é a doença. Eu quero saber que a cor me faz com que eu cure o que ele está sentindo. Nossa! Lógico que a gente, como ocidental, já ouviu falar em cromatografia, a gente já ouviu falar em tanta coisa para descrever, mas a descrição de um mundo, de uma realidade dessa maneira, me fez questionar tudo, assim, em relação ao que a gente deixa de perceber de nossa realidade por sermos quem somos, né? E a gente carrega a culpa de tudo isso, André, né? Então, a gente saiu falando e eu fui me empolgando, porque essas memórias são muito vivas para mim, André. E isso faz parte de um Brasil profundo, que as pessoas não têm nem dimensão do que acontece ainda agora. Agora, os relatos que eu tenho de povos indígenas sendo massacrados atualmente, porque parece que houve um salvo-conduto para tudo que é garimpeiro entrar nas terras. Por quê? Porque teve um péssimo exemplo, uma crueldade por parte do governo que aí está, sabe? Que primeiro
esfacelou todos os meios possíveis de fiscalização que se tinha, fragilizou tudo, e aí deu um salvo-conduto para isso. Né? Eu sei que você é um cara, que está sempre muito antenado nisso. Eu sempre te acompanho porque faz parte, você termina sendo um farol muito importante de todas essas informações que a gente precisa reverberar o tempo todo para neguinho fazer aquela conexão que a gente estava falando. Das pequenas coisas, tudo tem um panorama muito maior. E a gente precisa reverberar isso. E você, amigo, faz isso com muita propriedade. Obrigado, querido. Deixa eu, então, perguntar para você, em tempos de pandemia e de pandemônio político, você percebe uma singularidade na forma como a comunidade artística, de uma forma geral, que é muito híbrida, multifacetada, mas os artistas, historicamente, principalmente em momentos graves, agudos da história, de crise aguda, costumam, de alguma forma, responder, né, a esses momentos. Agora, por conta da pandemia e da quarentena, a gente perdeu um pouco, não tem rua, né? Não tem a manifestação de protesto ou de resistência àquilo que pareça a essa parcela da população importante de não deixar passar barato, não deixar passar boiada, como se diz. Então, qual é a tua percepção? Eu estou falando de Brasil, estou falando de uma baita crise política, estou falando de uma situação assim que nos deixa perplexo, de atropelo e desmonte de legislação que protege meio ambiente, direitos indígenas, direitos trabalhistas e por aí vai. Você acha que a classe artística ela tem alguma função nesse momento? A pandemia está inibindo todas as articulações em diferentes níveis de eventual resposta, entre outras situações esquisitas a que você tão bem descreveu há pouco? Não, eu acho que está dando resposta. Tem resposta para tudo. Até porque isso é um ponto distinto. Mas a questão não é essa. A questão é que se criou um bolsão, cara. A gente surge no poder alguém que usou de um grande esquema digital, sacou? Coincidiu com um discurso onde se alimentou pequenos monstros que as pessoas carregavam nos seus armários. Isso foi uma grande liberação geral desses monstros por um grande foda-se generalizado. Desculpe a palavra, mas isso é o que parece. Tosco, wikipédico, porque é tudo meio curto e telegráfico, e todo mundo acredita nas coisas com uma desenvoltura que me é estranho. E acho que a gente teve a pandemia e forçosamente isolamento. Evidentemente que os artistas, assim como outras formas de lidar com a humanidade, que dependem da aglomeração, estão meio... Veja bem, uma parte da música, alguns segmentos da música, de repente, arrumaram uma maneira de fazer isso digitalmente, sabe? Agora há pouco teve um show fechado, o cara entrava com um carro para assistir. Já aconteceu agora em São Paulo. Acho que foi Jota Quest que fez, se não me engano. Então você entrava com o seu carro, número restrito para o número de carros, em cada carro com 3, 4 pessoas, dizem, respeitando todos. Então são maneiras que as pessoas estão descobrindo de... Mas, em última análise, nós dependemos da aglomeração. Sim. Então, nesse sentido, parece que a gente não está dando resposta para esse sentido de coisa. Mas basta navegar um pouco nas redes e no trabalho que cada um consegue fazer nos seus nichos, né, nas suas redes, está sempre reverberando esse desconforto, até porque nós, como artistas, fomos o primeiro alvo, desde o início desse governo. O primeiro... 5 secretários de Cultura em 1 ano e meio. Justamente, não, e já não existe o Ministério da Cultura. Eu que sempre achei que, cara, a cultura é o setor estratégico de qualquer nação. Penso eu, é o que nos define, cara. É o acúmulo dessa sabedoria, desse conhecimento. Então, para a gente
tenha dado essa... Não para a gente, no sentido geral. As pessoas estão descobrindo como sobressair nessa história e estão dando o seu recado, lógico, evidentemente. O que a gente não está conseguindo contar é com aglomeração. E vai demorar muito ainda para... Eu me sinto muito frustrado porque eu vejo mesmo as iniciativas, mas a coisa da... Não existe mais a troca de umidades. E isso é sério. A gente que é um povo de se abraçar, a gente, como povo, a gente tem essa coisa do tato, cara, e vai ser revisto para sempre. Isso acho que não tem volta. Sabe aquela estranheza que causava quando a gente via alguma coisa no Oriente e as pessoas estavam... Por que elas estão? Não, por respeito pelo outro. Exato. Então, assim, isso eu acho que não tem volta. A gente vai ter que... Então, para nós brasileiros e para nós que trabalhamos com aglomeração, a gente está um pouco sem... Não é sem voz, mas está um pouco, cara, redescobrindo-se. A gente está tentando sobreviver fazendo o que faz. Na verdade, é isso. As lives, essa conotação solidária que tem é muito bacana, mas não muda o fato de, pô, cara, eu passei a minha vida toda estudando para como tirar o melhor som, com o melhor equipamento. Entende? Essa busca não pode ser... Não se pode abrir mão dessa qualidade. E eu não vejo essa qualidade acontecendo nos meios que a gente tem ainda à disposição para fazer o que a gente faz. Se é que eu me entendo. E quem é que vai pagar a conta? Quem é que vai lavar a cruz? A sair do breu, acenda a luz. Rapaz, o tempo está voando. Eu quero te deixar absolutamente à vontade. Eu só quero que você me prometa antes da gente encerrar a live. Tem tempo ainda. Mas olha, eu arbitrariamente chamei a nossa conversa pelo título de Paciência, porque... Eu soube, cara. Eu tinha escolhido umas canções. Aí a Ana, que trabalha... A Ana, que você conversa com ela sempre, disse assim, rapaz, ele chamou de paciência, tu vai ter que tocar paciência. Não, eu tenho toda a paciência do mundo e mais que isso, tenho muito orgulho da canção, André. Eu tenho muito... É um filho querido. Mas isso não quer dizer que eu gosto mais dele do que dos outros, entende? Mas você percebe, Lenine, eu queria ouvir tua opinião sobre a tua música ser percebida por muita gente, incluindo este que vos fala aqui, como uma música absolutamente pertinente e inspiradora para a gente refletir sobre essa conduta. Porque é um momento, como você também agora há pouco descreveu, muito angustiante em certo sentido, de que nós somos latinos, queremos contato, queremos aglomeração, obediente à ciência, parte de nós, pelo menos, entendemos a questão da quarentena. Você exclua desse grupo boa parte dos prefeitos, governadores e presidentes. Isso. Agora, como é importante a gente falar de paciência, porque nós não a temos e nós somos muito impulsivos em boa parte dos momentos. Há que se ter paciência para certos assuntos, há que não dar vazão à paciência e deixar fluir uma indignação para outros assuntos. Vamos colocar assim, grosso modo. Mas a sua música, cara, em certa medida é a trilha sonora dessa quarentena, viu? Porque ela ajuda a gente a buscar um eixo. E é maravilhosa, é gostosa de ouvir e é inspiradora. E a gente, você sabe, eu não sei se você sabe, domingo à noite é o momento melancólico da semana. Domingo à noite e segunda de manhã são momentos da semana que as pessoas ficam mais, eu diria, vulneráveis, psíquica e emocionalmente. Soturnas. Soturnas. A palavra linda, né? Soturna é uma palavra linda. Eu sou apaixonado por palavras, como você sabe. Eu sei do que você está falando. A respeito de paciência, sim, eu sinto isso. Eu tive até uma felicidade, porque algumas canções minhas ganharam um outro volume, as palavras ganharam um novo peso pelo fato de estarmos vivendo o que estamos vivendo. Por exemplo, tem uma canção do Chão que é assim: isso é só o começo
é só o começo. Aqui chegamos, enfim, a um ponto sem regresso, ao começo do fim de um longo e lento processo que se apressa a cada ano com um progresso insano que nada pro retrocesso. Estranhos dias vivemos, dias de eventos extremos e de excessos em excesso, mas se com tudo que vemos os olhos viram do avesso, outros eventos veremos, outros extremos virão. Prepare o seu coração, que isso é só o começo, é só o começo. Essa música, eu tive me deparando com ela e ela, assim, ela fala, veja bem, é uma canção que terminava o show chão, porque o segundo estrofe diz: aqui estamos, porém, num momento diferente, onde a gente se entretém um para o outro, frente a frente, deixando um pouco ao fundo o ambiente do mundo, por esse aqui, entre a gente. Então, eu estava falando de um momento do show, esse show que não acontece mais. Esse show que tinha aglomeração. Esse show que tinha troca de unidades. Esse show que as pessoas se programavam para sair de casa, para assistir. Né? Mas agora, falando para você, e diante do isolamento, essas palavras ganharam outro sentido. E isso se deu muito com paciência. O paciência, se eu te mostrar o número de versões que eu tenho de pessoas que me mandam cantando de uma maneira linda, cada qual no seu jeitinho, é incrível, cara. Isso muito me orgulha, assim, me enche de... Porque é a certeza que eu tenho que eu toquei a pessoa. Exato, exato. Exatamente. Essa é uma certeza gostosa, que quem cria, quando tem, rapaz, eu estou afinando aqui, conversando com você. Eu vou precisar do afinador mesmo, para fazer direito, sabe? Não tem problema nenhum. E eu acho lindo, assim, na vida de qualquer artista, do teu nível, do teu porte, quando a música ganha voo próprio, quando não está mais sob o controle. E as interpretações, as versões, as leituras todas extrapolam qualquer capacidade de você prever. Ah, sim, cara. E mais, né? Você se apropriar da música do outro e fazer daquilo sua. Isso é muito bacana. E para ser honesto, eu sou muito generoso com minhas canções, porque eu só sinto uma espécie de posse delas quando eu estou fazendo. Porque elas não estão ainda, elas não têm concretude. Então, eu fico naquele... Não quero dividir com ninguém. Assim. Depois que ela surge, aí qualquer um pode cantar. Com de paciência, ó. Precisamos, né? Oh, pelo de Deus. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso e faço hora por uma valsa. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência que o mundo vai girando cada vez
A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. País tropical, abençoado por Deus. Oh, que lindo, que lindo, que maravilha. Amigo, que prazer conversar contigo, como Poxa, sempre. Lenine, que legal. Saiba que você é um farol importante, cara. Você tá sempre antenado com as coisas. É fundamental nas rodas que eu assisto, nos programas que você faz, quando está na roda ali no Globo News também, está sempre ali. A gente sabe que é uma garantia de ter uma voz em defesa do meio ambiente, antenada, informada e atenta. Parabéns, cara. Meu querido, muito obrigado pela generosidade aqui do teu tempo, do teu recolhimento. Eu fico pensando uma pessoa com tua sensibilidade, com a sua capacidade de fazer a leitura do mundo, que poucas pessoas assim com esse talento têm. Eu tenho essa curiosidade assim de saber como é que você filtra, como é que você rumina, usando o verbo a palavra que você empregou, da ruminância, né? Isso. E eu, sinceramente, tenho uma enorme expectativa do seu jeito, no seu tempo, de que essa filtragem resulte assim em novas formas, não apenas na música, mas na tua maneira de se expressar artisticamente, politicamente, como cidadão, ajudando o Brasil, principalmente a gente nesse cadinho do mundo, a descobrir como é que a gente vira esse jogo, enfrentando pandemia, pandemônio, crise ambiental, crise ética, né? Essas coisas todas. É verdade. Tema tem de sobra. Mas tem também essa... Talvez seja um tema bom, é a confiança. Confiar. Em momento de tanta dissimulação, em que as pessoas falam uma coisa e descaradamente agem de outra forma, confiar seja um verbo necessário da gente conjugar. Meu querido, ótima quarentena para você. Proteja-se. Precisamos de Lenine com saúde, força, coragem, fé, ensinando a gente a ter paciência. Falou, amigo. Um abraço. Bom trabalho para você sempre, cara. Para você também. Obrigado, querido. Tudo de bom.